O mundo está cada vez mais complexo, os problemas estão se tornando cada vez mais complexos e o tempo cada vez mais escasso, que não terminam com alguma efetividade. Nesse vídeo estou mostrando como é possível fazer reuniões efetivas, ou seja, aquelas reuniões que depois de discutir um tema se sai com um plano, se sai com uma tarefa. Me baseio no modelo da janela da criação de conhecimentos de Nonaki Takeuchi, dois professores da Universidade de Tóquio, que na década de 80 revolucionaram a indústria japonesa. A janela da construção de conhecimento, ela propõe a transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito, ou seja, aquele conhecimento que circula na equipe, no grupo, que ou não é percebido ou está nos seus elementos, nos componentes do grupo e que não são efetivamente de domínio geral. A ideia é que esses conhecimentos sejam socializados para que se tornem conhecimentos explícitos. São conhecimentos escritos, visíveis, registrados e que podem ser compartilhados. Essa transformação de conhecimento tácito para conhecimento explícito se dá através de diálogo. E diálogo tem também suas regras. O diálogo tem 4 elementos principais, que resumidamente são ouvir. As pessoas falam, eu tenho que ouvir, entender os seus argumentos, tenho que ouvir os argumentos pelo menos. Eu tenho que suspender julgamento, ou seja, esse ato de suspender o julgamento é enquanto eu ouço. Enquanto eu ouço, eu apenas ouço. Se eu, ao ouvir, já me colocar numa postura de julgamento, de achar que é besteira, que é legal, que é qualquer coisa, eu paro de ouvir com atenção. Então, a suspensão do julgamento é um elemento importante para que seja possível ouvir. E o 4º elemento do diálogo é ouvir a voz interior. Que sentimentos aquilo está provocando em mim, como que eu estou reagindo, mesmo diante desses sentimentos que estão sendo provocados, que reação eu tenho, o que eu vou falar, se é apropriado, não é apropriado, enfim. Esses 4 elementos são fundamentais para que haja diálogo. Então eu estou nesse processo socializando o conhecimento, que está lá no universo do conhecimento tácito, transferindo isso para o conhecimento explícito. E depois, essa seta vermelha inverte, porque eu vou para o learning by doing, ou aprender fazendo. Todo conhecimento explícito precisa ter uma aplicação para produzir mais conhecimento tácito, que é a capacidade. Que eu posso dizer que é a capacidade que as pessoas terão de aprender de maneira diferente as experiências de um projeto ou de uma ação. Essa janela construída, imaginada por Nonaki Takeuchi, é mesmo uma janela de 4 etapas. Na primeira etapa, eu estou permitindo, como mediador da reunião, porque a reunião precisa ter alguém, então, como mediador, abrimos para discussões, troca de ideias em grupo. As pessoas falam livremente, todos, naturalmente, ancorados naqueles 4 elementos do diálogo, né? Que são ouvir, respeitar, suspender, prestar atenção na sua voz interior. Depois de algum tempo, o mediador começa a perceber que surgem elementos que a gente chama de ideias centrais. Então, nesse momento se define a ideia central. Olha, nesse momento estamos discutindo isso, aquilo, é preciso encontrar um consenso, um acordo a respeito dessas ideias centrais. Havendo essa concordância, a terceira etapa da reunião já está em curso, que é definir ou formular um plano para colocar em prática aquelas ideias centrais que surgiram do primeiro momento da reunião, das discussões. Para a terceira janela, quando começamos a construir uma ação. A definição de um plano já é uma construção da ação. Terminada a definição do plano, a reunião pode ser encerrada apenas
com um combinado de um prazo para que seja colocado em prática aquele plano. Feito isso, uma semana, um mês, um dia, o tempo que for, dependendo da complexidade, voltamos para a primeira janela, que é a discussão, troca de ideias, mas aí já produzimos mais conhecimento, colocamos em prática os conhecimentos explícitos e certamente produzimos mais conhecimento tácito. No centro dessa janela há uma espiral, e essa espiral indica que esse movimento de discutir, definir ideias centrais, definir e formular planos, experimentar colocando em prática, é um movimento crescente que vai, segundo o Nonaki Takeuchi e outros que estudaram esse trabalho, dizendo que esse primeiro círculo é o círculo do desenvolvimento individual. Nesse momento há um desenvolvimento individual, cada um dos elementos, cada um dos membros daquela equipe. Na segunda rodada, a gente começa a construir o grupo, o desenvolvimento do grupo. E aí, na terceira rodada, nós vamos para o desenvolvimento do coletivo, da comunidade. Quando, então, levaremos esse trabalho, essas discussões, para além do grupo. Com isso, faremos boas reuniões, com isso conseguiremos efetividade e deixaremos aquelas reuniões que, terminadas, fica sempre um vazio. Boas reuniões.